O gerenciamento da cadeia de suprimentos existe desde um longo período de tempo na história da humanidade, visto que sempre existiam demandas por produtos. Essas geram um conjunto de atividades e processos para que os insumos sejam adquiridos e transformados em bens, que serão transportados e entregues ao consumidor final. Os diversos conceitos existentes foram desenvolvidos e aplicados às indústrias de transformação. Portanto, esses não são amplamente consistentes com as características dos serviços e suas especificidades. A existência de simultaneidade entre produção e consumo torna imperativa a presença de fornecedor e cliente no mesmo ambiente para a produção dos serviços. Isto, por sua vez, impõe a necessidade das organizações implementarem uma melhor gestão da demanda e da capacidade produtiva. Em sua maioria, as organizações de serviços são intensivas em mão de obra, e isso também impõe uma abordagem diferenciada para o gerenciamento dos recursos humanos. O quadro apresentado nesse slide sistematiza algumas diferenças entre as cadeias de suprimentos industriais e de serviços. As cadeias de suprimento de serviços podem ser melhor compreendidas tomando-se como referência 3 aspectos. 1. Estruturas da rede de suprimentos. 2. Gestão das relações entre a empresa e seus clientes. 3. Atividades para a coordenação dos processos para a aquisição dos insumos, planejamento de entrega e serviços. Em serviços com elevado nível de intangibilidade, tais como serviços profissionais, a participação do cliente nos processos de criação e entrega de valor é fundamentada. A criação de valor dessa cadeia concentra-se nas atividades de front-office. A cadeia desse serviço torna-se curta e bidirecional. As empresas de serviços com menor nível de intangibilidade lidam com uma complexa troca de informações para a efetivação do serviço. Geralmente, o fluxo de informação se movimenta de modo puxado pelo cliente final. Na relação entre funcionários e clientes, os serviços são mais relacionais e pessoais. Por este aspecto, esses serviços são incertos e de difícil padronização. O resultado depende das informações e recursos fornecidos pelo cliente. Nos serviços que são altamente intangíveis, a aquisição de serviços pode ser mais complicada, onde a especificação e avaliação do serviço a ser adquirido são difíceis de serem realizados e podem ser afetados pela infraestrutura interna, externa, a localização, a disponibilidade de insumos e etc. Quando se fala de cadeia de suprimentos e serviços onde existe um baixo nível de intangibilidade, o efeito chicote está presente no acúmulo de estoque dos elementos tangíveis, que são as quantidades de pedidos pendentes, e no aumento da carga de trabalho dos recursos produtivos. A gestão da cadeia de suprimentos é conduzida pelos diversos setores da organização. Por exemplo, de caráter estratégico, onde ocorre a fase de concepção e reformulação do sistema logístico. De caráter tático, onde ocorre a condução das atividades logísticas. As atividades estratégicas e táticas fazem parte da coordenação dos processos para a aquisição de insumos, planejamento e entrega de serviços e podem ser agrupados em 3 categorias. A. Suprimento. B. Apoio à produção. C. Atendimento ao cliente. Também podem ser desdobrados em subcategorias. A indústria cinematográfica cresceu muito nos últimos anos. O que era uma arte, hoje se tornou produto industrial. A cadeia cinematográfica possui 3 elementos: produção, distribuição e exibição. A produção é a concentração. Ela é responsável pela geração e manutenção econômica de toda a cadeia do cinema. A distribuição é responsável pela disponibilização do filme no mercado. A exibição é a última fase entre o filme e o público. É onde fica garantido o lucro para que haja retorno do investimento do filme. O percurso tradicional do filme acontece da seguinte maneira: sala de cinema, locação de DVD, DVD para venda, televisão por assinatura, televisão aberta e mídias digitais, nelas inclusas Netflix e outros streaming. A tabela que estão observando apresenta as 10 maiores exibidoras do país, responsáveis por 34% do mercado brasileiro. São elas: Cinemark, Cinépolis, Severino Ribeiro Kinoplex, Araújo, Espaço, UCI, Arco-Íris Arcoplex, Cinesystem, Movecom e Cinemax. O estudo apresentado agora foi elaborado em cima das empresas que atuam como exibidoras de filmes em Belo Horizonte, onde a capital possui 12 complexos de cinemas, com um total de 68 salas. As empresas analisadas foram
a organização Alpha, a organização Beta e a organização Gama. A organização Alpha foi fundada em 1992 por amigos que admiravam o cinema. O foco da Alpha é o cinema da arte, onde os filmes são autorais, os quais possuem reflexos profundos. A relação com fornecedores é informal, o objetivo da empresa é levar cultura, mesmo não obtendo sucesso na bilheteria. O filme fica 2 semanas em cartaz. Diferente da organização Alpha, a organização Beta atua há mais de 50 anos no mercado. Mesmo sendo uma empresa familiar, possui 6 complexos em shopping. Com salas 3D, seu foco está nos filmes comerciais. A relação com fornecedores é comercial, e os filmes são para geração de lucro. A organização Gama atua no Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Fundada em 2006, a empresa oferece várias opções, desde filmes mais elitizados culturalmente até filmes comerciais. A relação com seus fornecedores é o meio termo, porém, toda decisão é baseada na obtenção de lucro, assim como na empresa Beta.